Oi, gente! Hoje eu vou fazer review sobre a série WandaVision. Vou comentar os 2 primeiros episódios que acabaram de ser lançados hoje, 15 de janeiro de 2021, na Disney+. Bem, se você somente está interessado em conferir a minha análise com spoiler desses 2 episódios, clica nesse minuto que tá aqui aparecendo em tela, porque agora, inicialmente, vou fazer comentários sem entrar em detalhes sobre o que realmente acontece nesses 2 episódios. Bem, antes de entrar na minha review do primeiro episódio de WandaVision, eu te peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho, porque sempre vai ter, toda sexta, review dessa série. E deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Olha, eu tenho que falar pra você que esse episódio tem 30 minutos, mas de cena mesmo, a gente só tem mais ou menos 22 minutos. Bem, a sinopse desse episódio é a seguinte: Wanda e Visão se mudam para o subúrbio e juntos levam uma vida pacata. Bem, não tão pacata assim, porque afinal eles têm superpoderes. Mas nesse episódio em específico, a Wanda e o Visão tentarão esconder os seus superpoderes do chefe do Visão, juntamente com sua esposa, que vão jantar na casa deles. Bem, o que eu posso te falar é que esse episódio se passa entre os anos 50 e 60, coisa que a gente já tinha uma certa noção assistindo ao trailer. Bem, consequentemente, a gente tem muitas roupas, figurinos, penteados que lembram aquela época, assim como músicas, e há muitas homenagens a sitcoms do período. Inclusive, ele acontece em preto e branco, assim como o segundo episódio de WandaVision. Bem, esse casal sai do universo cinematográfico para uma minissérie na Disney+. Eles sempre tiveram um papel mais coadjuvante dentro dos filmes da Marvel, mas nessa série, tendo foco maior, a gente consegue encarar os personagens de um outro ângulo de vista. Isso porque eles estão muito cômicos, é uma pegada totalmente diferente do que a gente está acostumado quando a gente assistia os filmes dos Vingadores. No geral, são atuações diferentes, porém ótimas. A Elizabeth e o Paul estão excelentes e tira bastante risinho da gente. Alguns momentos forçam a barra, mas porque esse modelo de sitcom pede isso. E, no geral, esse episódio não revela muita coisa sobre o que tá acontecendo com eles dois, mas, enfim, logo tem o segundo episódio e vai esclarecer um pouquinho mais o que tá acontecendo. Indo agora para o segundo episódio. Ele tem 37 minutos ao total, mas de cenas temos cerca de 28, 29 minutos. Ele começa com uma retrospectiva do que aconteceu no episódio anterior e, assim como o antecessor, também é em preto e branco, indicando que ainda estamos situados dentro dos anos 60. E fica mais claro nesse episódio que é anos 60, devido a algumas referências a sitcoms específicas que temos. Bem, a sinopse é a seguinte: Wanda e Visão estão tentando se encaixar na vizinhança no bairro. Para isso, eles decidem participar de um show de talentos que vai acontecer para arrecadar fundo para as crianças. Bem, nessa altura do campeonato, a gente começa a ter a inserção de outros personagens na história. E o que eu posso entregar para vocês aqui é que, da mesma forma que o primeiro episódio, esse também é bem engraçado, mas começa a deixar bem claro que algo de errado não está certo e a gente desconfia, e tem alguns momentos que a gente tem a certeza que algo tá fora do normal ali e tem algo acontecendo. Bem, antes de prosseguir aqui para a parte com spoiler, eu quero ressaltar a química que existe entre o casal protagonista e também comentar que para mim faz sentido eles terem liberado 2 episódios e não um somente nesse primeiro momento. Isso porque o primeiro episódio não revela tanto, mas com as pequenas peças que são lançadas com esse segundo, fica bem claro pra gente o que querem construir pouco a pouco nesse universo. Bem, agora vai começar a review com spoiler pra vocês e eu vou tentar comentar aqui rapidamente quais foram as principais pistas que a gente teve sobre WandaVision em cada um desses episódios, quais foram os pontos altos na minha visão e o que a gente precisa prestar atenção. Bem, eu vou começar aqui com o primeiro episódio e o que eu já começo destacando pra vocês é que logo no começo a gente tem a ideia de que a Wanda se casou com o Visão, né? Eles se mudaram para o subúrbio para viver uma vida feliz, mas no final do episódio fica bem claro pra gente que isso não aconteceu, né? E que, na verdade, algo estranho está acontecendo, pois, como a gente bem lembra, em Ultimato, o Visão morreu. Então, o que seria toda aquela realidade em que eles vivem?
nesse primeiro episódio a gente não tem a mínima ideia do que esteja acontecendo, mas a gente já suspeita que tem algo de fato estranho naquela situação toda devido a esse contexto. Um outro fato importante que você precisa prestar atenção na série é a questão da data que é marcada lá no calendário deles e que perturba eles nesse primeiro momento, que é 23 de agosto. Bem, segundo a Visão, essa data está sinalizada lá porque é o momento que ele vai levar o chefe dele, juntamente com a esposa, para conhecer a casa deles, jantar com ele, com a Wanda, mas passa a sensação para quem assiste que talvez tem mais por trás daquela data. E eu não acho que tenha sido uma data escolhida aleatoriamente. Na verdade, eu acho que aquela data ali tem muito a revelar. Mas a gente não sabe o que é, então vamos ter que esperar aí os próximos episódios para saber mais informações. Uma personagem que ganha destaque nesse primeiro momento é a Agnes, a vizinha intrometida da Wanda e do Visão, a vizinha da direita, mas não da direita deles, da direita dela, ou seja, da esquerda deles. Essa personagem aparenta ser alguém que vai ser regular durante toda a série, como a gente pode ver no material de divulgação da temporada. Bem, há muita teoria na internet especulando que, na verdade, a Agnes seja a Agatha das HQs. Uma personagem que tem um papel importantíssimo para a Wanda, porque é uma bruxa que ajuda a Wanda a controlar melhor os poderes dela. Bem, se ela realmente vai ser uma bruxa ou não, a gente não sabe. Vamos esperar aí pra ver, porque certamente é uma pergunta que vai ser respondida pra gente nessa temporada. Algo muito legal nesse primeiro momento é que há muita dúvida pairando sobre o episódio. A gente não sabe, não tem a mínima ideia do que tá acontecendo ali, e muito menos a Wanda e o Visão. E isso fica bem claro em diversas situações. Um exemplo muito bom é quando o Visão tá lá trabalhando e ele não tem a mínima ideia do que ele faz. As pessoas apenas conseguem explicar que eles fazem como se fosse um processamento de dados, na verdade, né? Eles trabalham com dados computacionais, mas ninguém entende exatamente o que se faz ali e ninguém explica para o Visão. Será que ninguém explica para o Visão porque ninguém sabe, na verdade, o que está acontecendo ali? Essa é a minha teoria. Mas calma que aos poucos tudo vai começar a fazer sentido. Se esse episódio para você ficou bem confuso, é natural que aconteça isso. Eu acho que era justamente a ideia, por isso que eles lançam 2 episódios de uma vez, para não jogarem simplesmente o primeiro episódio e ficar todo mundo com uma grande dúvida. Como todo mundo percebeu, esse episódio acontece todo em preto e branco, mas há sim um pequeno indício de luz ali. Bem, a gente tem uma quebra bem inusitada nesse episódio, assim como no segundo, que é justamente o momento que há como uma espécie de comercial em cena. Neste momento, nesse primeiro ato, a gente tem a apresentação de uma torradeira super diferentona que é produzida pela indústria Stark, né? Enfim. Mas o detalhe que você deve ter reparado, ou não, não sei, é que essa torradeira lembra muito um personagem, o Visão. E em determinado momento, quando explicam como a torradeira funciona, acende uma pequena luzinha que fica piscando e em determinado momento essa luzinha tem um pingo de cor. Ou seja, é uma ótima referência, na verdade, às HQs do Visão, que inclusive tá aqui e eu ia falar delas e esqueci de pegar, peraí. Opa, voltei. Nas histórias do Visão, a gente sabe que a Wanda e ele são um casal, mas a Wanda chama ele de torradeira. E é uma ótima referência às HQs, inclusive as HQs do Visão são ótimas. Não foram conteúdo que inspirou essa série de fato. Assim, ótimas referências que vocês podem buscar nas HQs do Visão, enfim, nas HQs mais específicas. Mas, mesmo que você não conheça o desfecho dos personagens nas HQs, você consegue pegar uma ótima referência que tem nessa parte, que é uma frase que o vendedor da torradeira menciona. Seria algo mais ou menos como: esqueça o passado, este é seu futuro. Isso remete muito à ideia de que alguém ali pode estar vivendo no passado. Será que seria a Wanda que está criando todo aquele universo porque ela não aceita a morte do Visão? Bem, provavelmente sim, mas não saberemos, né? Temos que ter mais episódios para tentar deduzir alguma coisa. Bem, há diversos elementos nessa história que indiquem pra gente que tudo que tá acontecendo ali tá acontecendo devido à mente da Wanda. Mas eu não vou me prolongar muito nessa análise, porque eu quero ir logo para uma parte que eu acho mais interessante, que é a questão de o que será que tá por trás de tudo aquilo. Bem, nas últimas cenas desse episódio, a gente vê o casal lá no sofá discutindo sobre o relacionamento deles, sobre o que tá acontecendo com eles exatamente, e fica tudo muito no ar. Mas há o encerramento do episódio com o enquadramento deles dois, fechando como se fosse uma telinha de televisão, de fato, e a gente percebe que eles estão sendo
assistidos por alguém. Quem é essa pessoa? Bem, não tem como a gente saber com apenas um episódio, mas é interessante o que dá a entender justamente por eles olharem para uma câmera. Se a gente perceber, nesse episódio, também no segundo episódio, a Wanda, em alguns momentos, olha diretamente para a câmera e fala com a câmera. Um outro momento que ela faz isso nesse episódio é quando ela dá ordem para o Visão ajudar o Sr. Hart, que tá lá caído, todo engasgado. O que aumenta ainda mais a ideia de que talvez a Wanda possa estar, sim, tendo todo aquele universo dentro da mente dela, mas ela pode estar presa em algum lugar, enfim, alguém pode estar vigiando ela. E isso aumenta ainda mais a nossa teoria quando a gente vê que tem um símbolo no final desse episódio que vai se repetir em inúmeros momentos no segundo episódio. E esse símbolo, pra quem não tá manjado das HQs, é de uma organização, a SWORD, que cuida de assuntos do espaço sideral. Bem, a gente não tem nenhuma certeza se essa organização de fato vai estar cuidando de questões, ameaças externas do espaço, mas pode ser sim um ponto adaptado para a quarta fase do universo cinematográfico da Marvel e ser explorado. Mas um último detalhe que eu quero mencionar sobre esse episódio, que também se repete no segundo e provavelmente vai continuar se repetindo, é os créditos finais. Porque se você reparar bem, os créditos acontecem em 3 cores: vermelho, verde e azul, o que remete muito à construção de uma imagem em uma televisão antiga. E se a gente reparar bem aí na divulgação da série, nos cartazes, nos trailers, na verdade, no plural, há muito disso também, dessa mesma concepção, dessa mesma construção. E o que será que isso indica? Bem, a gente não sabe, né, gente? Vamos ter que esperar pra ver, né? Mas passa muita ideia de que tudo que ela tá vivendo ali é como se fosse algo assistido, uma televisão mesmo, de fato, sabe? Por isso que eu acho que a Wanda está presa em algum lugar, porque tem alguém vigiando ela. Encerrada aqui a discussão sobre o primeiro episódio, vamos dar continuidade aqui para o segundo. E a gente percebe que logo de cara fica evidente que eles mudaram de casa. E essa marcação para indicar que a casa mudou, eu acho que tem muito a ver para indicar em que década os personagens estão se situando. E por isso que eu acredito que o primeiro episódio tenha acontecido na década de 50 e esse segundo episódio na década de 60. Uma outra referência bem marcante pra gente caracterizar isso é a abertura animada que acontece nesse episódio, que lembra muito a abertura de uma outra série que fez sucesso nos anos 60, chamada A Feiticeira. Bem sutil a referência, né, gente? E da mesma forma que os personagens de WandaVision têm essa aberturinha cômica, na série de 60 também temos essa mesma construção. A gente vê que a Wanda ficou bem incomodada com o barulho que tá sendo externo à casa dela, tem alguma coisa batendo na casa e ela tá apavorada. O Visão vai lá dar uma curiada, ele também fica com medo, mas os dois concluem que é só uma árvore que estava causando aquele tumulto. Mas depois, mais tarde no episódio, a gente acaba desconfiando que na verdade não tenha sido isso. A gente escuta um barulhinho de impacto junto com a Wanda e ela vai pra fora. Quando ela vai pra fora da casa dela, ela vê que tem tipo um helicóptero minúsculo no jardim dela. Ela pega aquele helicóptero e o grande plot aí é que esse helicóptero tem cor. Então é oficialmente a primeira vez que a gente vê cor descaradamente na série. Antes disso, a gente só tinha aquele pequeno ponto de luz na torradeira. E se você reparar bem, naquele helicóptero, além da cor marcante vermelha, também há um símbolo. O mesmo símbolo que eu mencionei na análise do primeiro episódio. Então remete mais uma vez que sim, há uma organização por trás de tudo isso que está vigiando a Wanda. Mas atente-se ao fato que a Agnes aparece bem nesse momento e atrapalha a Wanda lá na sua análise ao helicóptero. Por que eu ressalto essa informação nesse vídeo? Eu acredito que há sim algumas pessoas ali que têm certa ciência do que está acontecendo, ou então foram inseridas ali, mas tem alguma conexão do que está acontecendo de verdade com a Wanda no mundo real. Bem, a Agnes, como eu já expliquei, né, tem toda aquela teoria que na verdade ela é a Agatha, então, enfim. Uma outra personagem que também a gente desconfia que tem algo por trás é a Geraldine. A gente conhece ela lá naquela cena onde tá tendo a organização do show de talentos e ela se apresenta pra Wanda. Só que reparem que quando ela vai se apresentar pra Wanda, falar: oi, né, sou a Geraldine e tal, elas estão conversando, ela dá aquela hesitada, ela não fala o nome dela de primeiro momento, ela dá aquela pensadinha rápida. E por que isso é importante? Qual a ligação aqui com esse vídeo? Bem, quando foi anunciado o elenco dessa série, essa atriz foi anunciada inicialmente como a personagem da Mônica, que seria a versão adulta daquela garotinha que aparece
em Capitã Marvel. Ou seja, ela iria fazer uma personagem que tem uma relevância dentro do contexto do universo da Marvel, mas não seria originalmente a Geraldine. Ou seja, o que ela tá fazendo ali como essa personagem? Porque sim, ela é a Mônica dentro dessa série. Então esse é o primeiro sinal, o primeiro indicador que sim, essa personagem sendo a Geraldine, mas na verdade a Mônica no mundo real, deve ter mais pessoas ali também que são pessoas com dupla identidade, ou então personagens que a Wanda criou, tirando do mundo real. Vamos esperar pra ver. Um destaque pra esse vídeo aqui, um comentário que eu preciso fazer, que é o Visão bêbado por conta de um chiclete nas engrenagens dele. Gente, isso aí é algo inusitado. Eu não esperava por isso. Bem, dando continuidade aqui, eu tava falando da cena onde tá tendo a organização do show de talentos. E logo depois do encerramento dessa cena, a gente tem a a Dot conversando com a Wanda. E elas têm lá um diálogo e tal. E nesse momento, a gente tem um indicador pela primeira vez que, de fato, tem coisa ali por trás. Porque a Wanda escuta uma voz chamando ela, perguntando por ela. E ali fica muito claro pra gente, tem coisa acontecendo. De quem é aquela voz? É da mesma pessoa que aparece vigiando eles no primeiro episódio? Não sabemos. Dá pra fazer teorias, mas não tem como a gente chegar em um lugar porque ainda é cedo. Mas a gente pode fazer várias suposições aí. Eu vi na internet suposições desde que era o Chris Evans, né, o Capitão América, já que aparentemente ele foi confirmado mais uma vez no universo da Marvel, vai fazer algumas participações. Quem sabe, né? Poderia ser ele? Poderia, mas eu acho que não, gente. Acho que não. Pode ser também algum agente da SHIELD, do FBI, sei lá. Inclusive, lembrando que foi confirmado no elenco dessa série um personagem que fez um agente da FBI / SHIELD lá em Homem-Formiga e a Vespa, que é o ator Randall Park. Então, vamos aí ficar pra ver se vai ser algum agente que tava lá tentando recuperar a Wanda que está perdida no próprio delírio, na própria ilusão, né? Quem sabe? Bem, só reafirmando algo que eu tô insistindo bastante nesse vídeo, que é sim, a Wanda pode estar criando alguma coisa ali, ela pode estar presa em algum lugar, mas criando um universo dentro da mente dela, da ilusão dela, porque ela já foi confirmada na sequência do Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura, então assim, com certeza vai ter alguma relação com o filme, então vamos acompanhar aqui pra saber como que vai ser. Bem, eu comentei na primeira parte do vídeo a quebra que teve lá com o comercial sendo inserido no meio do episódio. Aqui a gente também tem. Mas, ao contrário da primeira referência, essa segunda, que é um relógio, né, que é a venda de um relógio. Bem, pra quem não lembra, o nome do relógio é Strucker. A gente tem que botar lá atrás, na Era de Ultron, quando a gente tem um vilão chamado Strucker também. E é uma referência lá a essa era. Mas assim, gente, se você não pegou tão bem, recomendo rever o filme. Tá mais fácil, tá mais acessível do que comprar as HQs. Porém, caso você, né, fique com preguiça de rever todo um filme, a Marvel disponibilizou no Disney Plus o Marvel Legends, né, Lendas Marvel, que faz a retrospectiva de cada personagem aí que tá ganhando série solo. Então, os 2 primeiros episódios, um foca na Wanda e o segundo no Visão. Então, vale a pena reassistir aí pra relembrar alguns eventos que você pode ter deixado passar despercebido sobre esses 2 personagens. Não que a gente deixa passar, mas assim, é tão grande o universo da Marvel e, né, a cada ano vai agregando mais coisas que a gente vai esquecendo as coisas e é normal. Lá pro final do episódio, depois que eles voltam do show de talentos, a gente descobre que a Wanda tá buchuda, mas é do nada que acontece essa barriguinha nela. Isso tem novamente mais uma ligação com as HQs. Nas HQs originalmente, a Wanda fica grávida, mas assim, grávida entre aspas, porque são bebês que ela cria, crianças que ela cria, dentro da ilusão dela. Provavelmente é o que vai acontecer na série, porque a gente já viu que tem bebês na série. Então, provavelmente a Wanda vai criar dentro da ilusão da realidade que ela vive os filhos dela. Que inclusive tem um desfecho bem trágico nessa HQ aqui. Recomendo bastante que vocês leiam a HQ. É legal, tem uma pegada bem parecida com o que a gente vê em WandaVision, mas, claro, tem a questão do subúrbio, mas tem um rumo bem diferente. Mas recomendo, dá pra ter umas ideias bacanas, né? Alguns insights do que pode vir pela frente. Bem, mas enfim, neste momento, os dois estão lá conversando, a Wanda e o Visão, né? A Wanda gravidinha, né? Eles falando o que tá acontecendo de fato. E aí, nesse momento, eles vão pra fora de casa. Quando eles vão pra fora, eles veem um apicultor. Acho que eu nunca
falei essa palavra na vida, apicultor. Eu escrevi aqui, mas... Enfim, eles veem uma pessoa que tá com um traje de contra-abelhas. Então, uma pessoa que cultiva abelhas, digamos assim. Bem, o que isso quer dizer na série, gente? Não tenho a mínima ideia. A gente pode tentar criar 1000 teorias, mas vamos ter que esperar pra saber o que acontece. A única ligação que a gente consegue tirar disso é, mais uma vez, o mesmo símbolo tá lá no uniforme desse cara. Até tem nas HQs um vilão que tem relação com abelhas, o Swarm, mas ele é meio X, eu não acho que a série vai seguir essa linha. Realmente acho que tem alguma relação aí por trás da realidade que a Wanda está presa. Bem, e aí a Wanda, né, quando ela vê aquele apicultor lá aparecendo, ela faz uma cara de não, sabe? E volta no tempo pro momento que eles estão na casa, na sala, conversando sobre o que está acontecendo entre eles. Então fica bem claro que ela está em negação por alguma coisa. E aí o episódio se encerra ganhando cores, então provavelmente já tem ligação com o próximo episódio, que vai acontecer na década de 70. E aí a gente ouve mais uma vez aquele chamado daquela mesma voz pela Wanda. E basicamente é isso que acontece nesses 2 episódios. Eu tô muito ansiosa pela continuação na próxima sexta. Vou trazer análise. Me fala aqui o que você achou desse formato, desse vídeo, se você curtiu, se não curtiu, se tem sugestões, fala aqui embaixo. Também comenta quais são as suas teorias pelo que tá acontecendo aí em WandaVision. E a gente vai conversando aqui, também me chama no Instagram se você tiver interesse, é Laidurso. E muito obrigada por assistir esse vídeo até agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece, deixa sua curtida. E a gente se vê em outro vídeo. Sexta-feira tem análise e review de WandaVision mais uma vez. Muito obrigada! Beijinhos e tchau, tchau!